Em Teotihuacán, no México, há um enorme complexo antigo formado por enormes templos piramidais, onde o principal é o Templo da Serpente Emplumada, uma enorme pirâmide de degraus em honra ao deus Quetzalcóatl. Esse deus era tido como um deus criador, responsável por trazer água, artes e civilização, e sua forma era de uma serpente voadora, um dragão, forma retratada em várias esculturas. Além disso, o culto a esse deus envolvia sacrifícios humanos. A vítima desse sacrifício tinha seu coração arrancado e oferecido ao deus. Podemos encontrar a representação desse ritual até os dias atuais. Na cultura japonesa, o dragão desempenha um papel divino, sendo os responsáveis por trazer conhecimento aos primeiros descendentes do povo japonês. Além disso, os antepassados dos imperadores japoneses são tidos como deuses, mais precisamente a deuses que vieram do céu e desembarcaram aqui na Terra. Nos próprios textos históricos do Japão relata a visita de deuses, os quais desceram a uma ilha a fim de civilizá-la. Na cidade costeira de Si, encontra-se um complexo de 125 templos dedicados à deusa suprema do Shintoísmo, a deusa Amaterasu. Seu templo principal é símbolo de mistério, já que foi erguido sem nenhum prego. Conta-se ainda que Amaterasu teria presenteado Jimmu, o primeiro imperador japonês, com 3 objetos mágicos. Além disso, segundo tradição, Jimmu teria sido guiado por uma inteligência vinda do céu, para o desenvolvimento da civilização japonesa. Além disso, conta-se que Jimmu teria sido auxiliado por uma águia vinda do céu. Durante uma batalha, tal águia teria pousado em seu arco e raios de luz emanados por ele teriam cegado os inimigos, o qual favoreceu a vitória de Jimmu. A lenda ainda menciona que durante sua morte a mesma águia teria sido enviada pela deusa do sol para transportar Jimmu até a planície celeste. Jimmu então teria subido na garupa da águia, a qual levantou o voo até o céu. Na mitologia chinesa, os dragões são tidos como deuses e seres sagrados, os quais descem e sobem do céu. O dragão Yuan Shi Tianzong ocupa uma das mais altas posições na hierarquia divina do taoísmo. Ele teria surgido no princípio do universo e criado o céu e a terra. Huangdi, conhecido como o Imperador Amarelo, é considerado o fundador da civilização chinesa. Ele foi responsável por inúmeras invenções, bem como um amplo conhecimento que formaram a base da cultura chinesa, como domesticação de animais, calendário e ciências astronômicas. Segundo o conto chinês, Huangdi teria montado nas costas de um dragão, o qual subiu até aos céus, levando consigo o imperador para o reino celestial, e o povo chinês criou-se a tradição de que são descendentes do dragão. Na cultura egípcia, Apophis é tido como a personificação do caos, um oponente da luz, e era representado como uma grande serpente. A figura do dragão é retratada em praticamente todas as culturas antigas ao redor do mundo, e tais eram vistos como um ser poderoso, ao mal e caos, bem como associados a deuses, onde em várias culturas relatam o surgimento desses deuses dragões, cruzarem o céu para trazerem conhecimento aos antigos. Na Grécia, a mais de 1000 metros de altitude no Monte Oxi, se encontra a Casa do Dragão, uma estrutura megalítica construída com blocos de mais de 10 toneladas. Segundo o relato, uma serpente gigante teria construído tal estrutura para o culto a Zeus. Dragão em grego é Drakon, e significa a grande serpente, e representa o próprio Israel, a antiga serpente, o grande corruptor, o qual foi responsável por trazer o falso conhecimento à humanidade. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Os caídos sempre se utilizavam de seus servos humanos, reis, imperadores, líderes, para doutrinar as nações. Além disso, faziam com que tais homens fossem tidos como sagrados perante o povo. Por tal motivo, em muitas culturas existe a história que tal rei levantou o voo ao céu, para que o povo visse como um enviado dos deuses e assim respeitá-lo. O método de doutrinação dos caídos é causar impacto ao ser humano. Por meio de aparições, prodígios, seres subindo ao céu, bestas, etc. É por isso que sempre se utilizavam de figuras de animais como leão, coruja, águia, serpente, dragão, dentre outros. A figura da águia representa o poder dos caídos, assim como a águia que percorre os céus atrás de sua caça. Assim os caídos, as potestades do ar, percorrem os céus enganando as nações e povos que encontram. O leão está relacionado à força, o poder, com o qual conquistaram tais nações. A coruja representa a sabedoria, o conhecimento com o qual enganaram as nações e povos. A serpente e o dragão representam o próprio Israel, a serpente do Éden, que nas culturas o dragão é tido como um ser do mal ou do bem, representando o conhecimento do bem e mal introduzido por Israel à humanidade. Foram os caídos os responsáveis por levar conhecimento à humanidade, e em troca exigiam adoração e submissão a eles, como deuses e deusas. Basta notar que em todas as culturas antigas há sempre a mesma singularidade, seres que desceram do céu, extraterrestres, deuses e deusas, trazendo conhecimento à humanidade e erigindo templos megalíticos em sua honra. Entre essas religiões politeístas havia sempre o culto à Trindade,
ou 3 principais deuses, assim como fora na cultura suméria, onde existiam os 3 principais deuses, Enki, Enlil e a deusa Inanna, e desses deuses se derivaram todos os deuses cultuados pelos povos vizinhos. Inanna era cultuada como deusa do amor, da fertilidade e também era associada à batalha, e representa o próprio Azazel, que assim como se transfigurou de Lilith no Éden para seduzir Adão, agora se transfigura como Deus às nações, a fim de seduzi-las e receber adoração. Os templos em honra a Inanna eram grandiosos, e se estendiam por várias regiões, onde sacerdotes e sacerdotisas precediam o culto por meio de orações, cânticos, incensos, libações de frutos da terra como trigo, frutas, como também havia o sacrifício de ovelhas e orgias sexuais. Inanna tinha diversos títulos, entre eles Senhora da Terra, Senhora da Justiça, Rainha do Céu, e como a Grande Mãe, e geralmente sua estátua era ornada com joias, uma coroa e um manto real, e um de seus símbolos era a estrela de 8 pontas. Inanna era uma deusa muito cultuada na Mesopotâmia, e que mais tarde foi adorada pelos acadianos, babilônios e assírios sob o nome de Shitar, a Rainha dos Céus, adorada pelos fenícios como Astarte, pelos gregos como Afrodite e até chegar aos romanos pelo título de Vênus. E nos dias atuais ela é adorada na figura de Nossa Senhora, com os mesmos títulos atribuídos a Inanna, a Rainha do Céu, Mãe de Deus, Senhora da Terra, da Justiça, e tantos outros títulos, além de sua imagem ter a mesma semelhança, o mesmo culto a Azazel que veio se perpetuando ao longo da história. Até mesmo os israelitas antigos adoravam a figura de uma deusa, a qual seria a mulher de Javé, a deusa Será.